Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Está no ar o Pod Mais Um, o podcast onde você pode falar mais um pouquinho. E nesta noite teremos uma convidada muito especial, que inclusive vai fazer aqui uma revelação muito importante para o Brasil. A gente vai conversar hoje com a empreendedora e professora Isabelle Félix, do Paraná. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Estado de São Paulo, boa noite ao Brasil inteiro, em especial ao meu Paraná. Quero agradecer muito, esse convite tão especial seu. O CIO TV, é uma honra estar aqui presente com vocês. O prazer é nosso. Aqui a CEO TV tem aqui agora esse podcast chamado Pod Mais Um podcast onde a gente fala de assuntos livres, sem hora, de uma maneira franca e aberta, com conteúdo que possa agregar para as pessoas, para os corações, um conteúdo honesto e franco. Além de tudo isso que está falando, professora e empreendedora, eu também sou uma pré-candidata, vou sair pelo Partido Novo aqui no estado do Paraná. Eu vou me colocar à disposição, porque eu sou uma pessoa que fiz um teste seletivo comum, como qualquer outra, só que não me sinto representada por tudo que está aí, principalmente diante das questões que eu defendo, que é a educação. Eu defendo muito a educação em todos os sentidos. Eu também sou presidente de uma instituição há mais de 20 anos. Eu sou presidente do Instituto Paranaense de Educação, Política e Cultura. Nós fazemos muitos trabalhos relacionados à educação, muitos trabalhos relacionados ao professor. Nós somos uma voz ao professor aqui no estado do Paraná. E a gente pode começar a conversar sobre aquela pergunta que não quer calar, que todo mundo sempre faz, O que está acontecendo com a educação? Para onde vamos com a educação? O que está acontecendo com a educação? Bom, eu acho que nós estamos estagnados, nós paramos com a educação faz muito tempo, nós precisamos estar no século XXI e não caminhar para o século XXI. Nós já estamos falando da sociedade 5.0, então, aonde está a educação na sociedade 5.0, que é um desenvolvimento mundial que está acontecendo, e na educação isso ainda nem entrou. Então, isso é um tema muito importante da gente conversar e tentar ver de que forma. Na verdade, eu vou tentar representar justamente por isso, Nós precisamos estar no século XXI com relação à educação. Nós já caçamos, nós já plantamos, nós já passamos pela sociedade industrial e agora nós temos que colher todo esse trabalho humano no mundo. Nós temos que avançar nesse sentido. Então, nós vamos tentar trabalhar com relação a essa questão. Como é que seria isso na prática? Nós temos que construir, através da educação, um mundo menos excludente, um mundo mais inclusivo para todos. Tanto mimimi, tanta falação com a educação, e a gente esquece de uma coisa muito especial. Toda vez que a gente falar de educação, nós estamos falando de ensino, nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de jovens menores. O Estado, dentro da educação pública, e de todo modo geral, pública em particular, quando a gente fala de ensino, nós estamos falando de crianças menores. Quando elas fazem 18 anos, elas já estão no vestibular e tudo. Então, nós temos que sempre pensar com muito carinho, muita responsabilidade, e é o adulto que pensa isso. Nós temos ali nas nossas mãos, eu como professora do Estado, nós temos ali nas nossas mãos crianças que precisam de uma certa ajuda, crianças que precisam da nossa orientação. E aí as pessoas sempre também falam, mas isso é problema dos pais, a educação vem de casa, não sei o quê. A educação vem de casa. Nós temos o trabalho de ensinar, mas nós precisamos, enquanto ensino, instituição de ensino, ir um pouco além.
ir um pouco mais, porque os pais estão trabalhando, às vezes não tem a graduação para ensinar essa criança, e essa criança entra num processo de uma bola de neve, e ela não consegue ir para frente, isso causa ansiedade. Então, eu acho que a gente precisa pensar a educação, como eu falei, né, no século XXI. A gente precisa fazer com que elas experienciem, com que elas tenham a prática, com que elas consigam colocar a mão na massa daquilo que a gente fala. Vou dar um exemplo muito concreto dessa sociedade 5.0 que eu falo com relação à educação. Nós ensinamos, né, a gente fala da história da Grécia, a história do Egito, por exemplo. Nós ensinamos, falamos, damos uns desenhinhos e tal, mas essas crianças não vivenciam, elas não sabem do que a gente está falando. E aí é que entra essa evolução. Você precisa mostrar para ela, praticamente, aonde fica, como que é esse lugar, qual é o costume, o que eles comem, o que eles vivenciam, como eles vivem, através dessa temática tecnológica. A gente precisa colocar a tecnologia dentro da escola. A gente precisa, porque a tecnologia é o quê? É um mundo. Você estar aqui, como eu estou com você, eu estou aqui e você está aí em São Paulo, né, em outro estado. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças vivenciem essa situação prática de entender outros universos para a construção do seu próprio ser. Uma pergunta aqui, Isabelle. Quando foi que você teve essa iniciativa de tornar-se uma candidata? Porque esse processo é algo, acredito que nasce no coração, isso vai amadurecendo, você como professora, né, e tem uma responsabilidade social muito grande, e agora você vai estar à disposição para ser candidata a deputada federal, não é isso? Isso, deputada federal. Eu fui aprovada no processo seletivo do Partido Novo e entrei já com essa bandeira com relação à educação. Eu sou também uma empreendedora, né? Eu tento estimular bastante os meus alunos com relação a isso, porque eu tenho um entendimento assim da educação, que ela é para preparar esses jovens para o futuro, né? E eu fiz esse processo seletivo, foi um processo bem longo, nós temos que estudar muito, nós temos que, né, somos avaliados por uma banca, eu fui avaliada por uma banca que tinham 4 pessoas, cada uma de um estado, né? Então, não teve ninguém do Paraná, eram pessoas diferentes, assim, e nós temos que apresentar um TCC, e tem entrevistas, e tem vídeos, e muitas palestras maravilhosas, com pessoas, assim, de grande nome, e para passar por tudo isso, para você se colocar à disposição de um teste seletivo para você ser aprovada, né, numa pré-candidatura a deputada federal, com certeza isso nasce dentro de você. Eu acho que isso é quase que uma missão, né? As pessoas sempre falam, eu tô cansada da política, e eu acho que não deve cansar da política. Você deve ser uma pessoa atuante, uma pessoa conhecedora da política, para justamente a gente poder mudar o nosso país. Não dá para ficar mais como está. E isso vendo a educação, sem nenhuma evolução, na mão de pessoas que às vezes não conhecem nada sobre essa pauta, eu falei, não, eu acho que está na hora de a gente sair, né, de dentro da escola, de dentro da empresa, e arregaçar as mangas e contribuir com o seu país. Porque não é só para a gente, né, é para as futuras gerações também. Então, foi isso que me deu a coragem, não estar satisfeita com os representantes que a gente tem por aí. Eu falo isso de carteirinha, porque como eu estou com crianças sempre perto de mim, eu vejo que as crianças já estão vendo essas pessoas, a corrupção, as mentiras, elas estão comentando sobre isso. Isabelle, diante de tanta polarização política, né, e diante dessa sociedade que está aí nessa onda já 5.0, né, indústria 5.0, o que você entende ser importante para o jovem e para a educação daqui para frente? Então, essa
sociedade 5.0 enquanto educação. Eu acho que o ensino deve tentar centrar no homem. Então, no nosso caso, centrar na criança, na valorização do ser humano, no ser humano, na criança, no jovem, no homem, né? Tentar buscar para tentar equilibrar esse avanço futuro, econômico, com a resolução de problemas sociais, a tecnologia vestível, mobilidade, né, autonomia. Então, eu acho que a gente tem que focar na criança, no ser criança. Tentar fazer com que esse jovem evolua ao ponto de poder dar continuidade, porque as crianças estão chegando no ensino médio, muitas não estão fazendo vestibular, elas começam a trabalhar e elas não conseguem nem achar um técnico para fazer. Então, a gente precisa trabalhar, focar no ser e tentar fazer com que eles consigam passar por um estágio maior. Na sua opinião, aquela escola técnica federal que era muito forte, hoje eu vejo que nem se comenta, mas muitos jovens nem sabem que existe, né, a escola técnica. E qual é a sua opinião sobre isso, dessa crescente do ensino superior de baixo nível e essa decrescente do ensino técnico que basicamente no Brasil vem sumindo a cada ano, né? Não era melhor ser um técnico do que ser um bacharel que muitas vezes tem dificuldade até nas 4 operações? Isso é uma polêmica muito grande, né? Que as pessoas sempre falam, as crianças estão saindo da escola sem ler e escrever. Existe um contexto muito grande, enorme de debates em cima, porque a gente não pode dizer que é uma única coisa. E é exatamente isso que a gente tem que parar de fazer. Nós não temos que encontrar o culpado de absolutamente nada. Nós temos que trabalhar para que todo esse quadro mude, para que tudo isso ganhe um outro patamar. A educação superior, ela tá decaindo muito, e aí as pessoas começam a fazer aquela bola, né? O ensino superior decaiu, então vai vir profissionais péssimos, e daí assim por diante, então é melhor um técnico do que um bem formado. E quem sabe a gente possa fazer e ter um discurso um pouco diferente. Quem sabe esses profissionais no ensino superior não possam ser um pouco mais técnicos, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é a mão na massa, né? O 5.0 fala exatamente sobre isso, educação com a mão na massa. Então, eu acho que ter mais, por exemplo, quem forma professores nos cursos de pedagogia, precisa ter mais estágios, né? Essas estagiárias precisam trazer mais informação dessas escolas. O que está faltando para elas, enquanto professoras, quando estiverem lá, né, fazendo acontecer? Então, assim, não tem mais esses técnicos. Assim, nós tínhamos aqui no Paraná, aqui na cidade em que eu estou, Curitiba, escolas maravilhosas, técnicas, e esses técnicos são muito poucos, eles estão falhos porque justamente não estão mais colocando a mão na massa. Isabelle, uma curiosidade que nos apetece aqui é como está hoje a carreira do professor. Tá. O professor, ele tem um plano de carreira. Esse plano de carreira inicia 3 anos após, eu estou falando do professor concursado, né? Um professor concursado. Inicia 3 anos após o estágio probatório dele. Aí ele entra dentro do plano de carreira e ele inicia ganhando R$ 2.500. Quando esse profissional, isso aí, entra ganhando R$ 2.500, ele já tem, geralmente os professores têm 2 faculdades, a 3 faculdades, ele tem pós-graduação, então ele já entra num nível bem elevado intelectualmente de formação. Aí ele vai fazendo a sua carreira, ele vai fazendo mestrado, ele vai fazendo doutorado, e quando ele está lá para se aposentar, já com 65 anos, é que ele vai usufruir tudo isso, né? Todo o processo dele de
estudo. Aí vai chegar a um aumento de salário. Mas o professor, durante todo esse processo, estudar tanto, né? Por que eles estudam tanto? Hoje em dia existe essa questão. Para que estudar tanto para ganhar R$ 2.500? Ele tem vale transporte e não tem vale refeição. Então, um professor do estado, por exemplo, que dá aula no período da manhã numa escola, no período da tarde em outra escola, ele tem 1 hora de almoço. Essa 1 hora de almoço ele faz em trânsito, comendo dentro do carro, comendo dentro do ônibus. Aí a gente pergunta, onde está a valorização desse professor? Né? Como ele consegue fazer tudo isso? E aí nós temos também o PDE, que o PDE é como se equivalesse, né, oferecido a um mestrado, que está parado, porque também os professores vão ter interesse no quê? Só para subir casinha. Porque se ele quiser usar esse título, PDE, por exemplo, que vale um mestrado, numa outra instituição, não vale. Então, der o doce pela metade. Então, toda vez que a gente pensa em educação, quando a gente pensa no ensino, que a gente pensa num professor, é sempre de menos. As pessoas nunca pensam no demais. Meu Deus, essa pessoa tem uma graduação tão alta, ganha R$ 2.500. Essa pessoa é responsável pela formação de todos os profissionais que estão aí. E ele ganha R$ 2.500. Não tem nem vale-refeição e estuda tanto. A gente tem que parar e pensar. Vai dar certo esse ensino dessa forma? Quando é dia dos professores, a gente nunca vê uma autoridade, por exemplo, ir a público e dizer obrigado a esses profissionais, educadores, profissionais do ensino, que tanto fazem pelo nosso país. Não existe uma comemoração no Dia dos Professores, não é fácil. E outro agravante é que os professores começaram a se autoexonerar. Aí eu até fiquei assim, meu Deus, estão se exonerando, os professores estão saindo do trabalho, estão deixando a carreira, né, de professor. O que está acontecendo? Na verdade, eles se descobriram empreendedores, ótimos empreendedores, e estão indo buscar outro tipo de salário, né? Então, o professor está indo gerenciar em fábricas, indústrias, estão ganhando 20 mil, 30 mil, 15 mil, melhor do que R$ 2.500. Isabela, isso que você me fala é algo muito curioso e estava totalmente fora aqui do nosso radar. Então você está dizendo que nesse momento está tendo um êxodo na carreira dos professores, eles estão pedindo exoneração dos cargos para trabalhar na iniciativa privada? Então, os professores, eles se descobriram excelentes empreendedores, excelentes gerentes, né, CEO, eles estão trabalhando ganhando 15 mil, 20 mil, 30 mil, melhor do que 2 mil, né? R$ 2.500 por ano. Nós estamos há 6 anos sem reajuste de salário, equiparação salarial com a inflação, 6 anos. E a gente fica assistindo, todo mundo recebendo, políticos aumentando seus salários, juízes, todos os funcionários públicos aumentando o salário e o professor olhando. É um absurdo. 6 anos é um absurdo. Então, eles se descobriram. Então, os professores estão se auto-exonerando para ir trabalhar em indústrias, como gerentes, diretores. E aí, eu até conversei, né, com um diretor, ele falou, Isabelle, quem é você para falar isso, né, já que você é uma empresária? Você sabe que o professor dá conta, e dá conta mesmo, né? Se a gente fala assim eu fiz 3 reuniões hoje, estou exausta, 3 reuniões com 10 pessoas. Pô, o professor entra numa sala e faz 10 reuniões por dia, né, com 50 pessoas, e elas não sentam e ficam escutando a sua reunião, né, você tem que estar ali ensinando, tá diferente. Um exemplo que eu estou falando de sala de aula, então, o professor consegue dar conta do recado, sim, mas isso é muito agravante, porque o censo de 2019, ele deu assim que despencou no estado do Paraná a quantidade de professores que não atuam mais. Aí, mais 40 escolas fechando as portas, e aí você pergunta, se o professor não está se autoexonerando, está deixando de dar aula, consequentemente, as escolas estão fechando, está diminuindo os alunos. Cadê essas crianças?
aonde estão essas crianças? É um número muito grande. Aonde estão essas crianças? Isso é muito preocupante. Em todos os sentidos, preocupante o professor estar se autoexonerando, preocupante as escolas estarem fechando, preocupante aonde estão esses alunos, não estão se formando, não estão mais estudando, cadê? Dentro da sua percepção dos seus alunos, você vê quais são as profissões que os alunos mais almejam ser? Tem alguns que já dizem, eu quero ser professor? Na verdade, nenhum quer ser professor. Não existe a possibilidade de você perguntar quem quer ser professor nessa sala? Eles querem tudo, menos ser professor. Isso é um sinal Mesmo amarelo porque, muito forte, né? isso é um sinal vermelho, problema muito sério. E aí, quem vai ensinar? Quem vai fazer toda essa parte? Porque a gente já viu que na pandemia, sem ter o professor, não vai funcionar. Não funciona. Qual é a relação que você vê entre a educação e o esporte, né? Eu vejo que isso lá atrás teve um movimento de não tornar a educação física como obrigatório. Eu não sei como isso está hoje pautado, né, dentro da grade escolar, mas como você vê isso agora, atualmente, com essa digitalização total? Aqui as minhas filhas mesmo preferem ficar o dia no computador do que dar uma caminhada, do que fazer uma atividade física. Cada vez isso é mais intenso na sociedade. Dentro da sala de aula, essa digitalização, computador, celular, tira a vontade dos alunos de fazer atividade física, fazer esporte. Como é que você vê isso? Tá? Eu acho assim, toda grade escolar que existe, ela não deve ser, ela está lá por algum motivo. Se ciências está lá, se a matéria ciência está lá, é porque nós queremos grandes cientistas. Nós precisamos de cientistas. E a ciência, ela faz com que o aluno goste da pesquisa, ele pense em ser um cientista, né? Então, se a educação física está lá, é porque ela precisa estar lá. Ela faz parte do desenvolvimento intelectual da criança. Se uma criança não tem coordenação, ela não vai escrever direito. Então, se a educação física ela está na grade, ela tem um motivo. E mais ainda, pelo fato das crianças, dos adolescentes, estarem tanto tempo na internet, no celular. Elas precisam, inclusive, da educação física para poder se movimentar. E ela tem um papel fundamental, a expressão corporal, né? A educação física, que é na escrita, a coordenação motora na matemática, tudo que está na grade do ensino está ali por motivos especiais. Isabelle, hoje com tanta facilidade de se comunicar, né, o povo em relação aos políticos, redes sociais, Twitter, tudo isso foi muito sensacional nessa virada aí do novo homem, né, se comunicando através da tecnologia. E muitas vezes a gente tinha o único acesso dos mortais para uma proposição política ou de saber alguma coisa que acontecia em Brasília ou na política era através das televisões tradicionais. Hoje a internet substituiu isso, o Twitter, o Instagram. Então, hoje a gente vê uma participação política muito mais efetiva da população em relação aos candidatos e em relação a quem está no governo. Então, você como pré-candidata do Partido Novo, a deputada federal, o que é que você acha que está faltando aí na política em termos de proposições efetivas para melhorar a nossa educação? Eu acho que a primeira coisa, os políticos, eles precisam bancar o discurso deles, né? Não ter aquela... O que eu quero dizer com bancar o seu discurso? Não era só pauta educacional, não existiam promessas educacionais. Todos eles, né? Todos. Todos eles, a maioria fala de educação, mas depois a gente não escuta mais falar, né? Não, aí morre. E quando eles vão falar sobre educação, você vê que eles não sabiam nada de educação. Eles não fazem projeto, não precisa fazer lei. Lei tem demais. Nós temos que fazer projetos educacionais, né, com que eles funcionem, trazer pessoas para ajudar a educação. É importante elaborar projetos de construção para a educação, de evolução para a educação. Eu sempre digo, né, nós estamos no século XXI e ainda as pessoas estão achando que estão caminhando para o século XXI. Então, a parte política é muito importante, porque são eles que definem, são eles que aprovam, são eles que resolvem, e nós estamos elegendo os mesmos, e a educação faz tempo que está a mesma. Então, a população precisa acordar para isso.
Vamos colocar pessoas novas, pessoas com novas ideias, com outra cabeça com relação à educação e que banquem o seu discurso durante a campanha, que banquem o seu discurso, que a pauta de educação é sempre colocada, mas quando eles estão lá, acabou. Não existe mais nada. Aliás, eles estão sempre votando a favor, contra a educação. Você acha que o caminho, hoje no ensino público é meio período, né? Você é a favor do ensino integral no colegial, no primário, ou seja, a escola pública ser integral e ocupar o jovem durante todo o dia com práticas de esporte ou com outras atividades? Qual é a sua percepção sobre esse tema? Eu sou muito a favor de que exista o contraturno escolar. Já existe algumas escolas com o contraturno escolar, mas ele também precisa ser repensado um pouco mais com relação ao estudo. Eu acho que tem que ter essa questão educação física, mas eu acho que poderia ter também o reforço escolar, porque quando eu falo assim, nós precisamos de um pouco a mais com relação à educação, esse um pouco a mais é ajudar os pais. Não adianta o filho ir para casa com lição de casa sem ele saber fazer aquela resolução matemática, sem saber escrever, fazer cópia. Então, eu acho que ia ser muito legal se tivesse o reforço escolar no período da tarde, por exemplo, no contraturno, que ajudasse. Qual é a dúvida? O que você tem? Conseguiu entender? Não. O que você teve hoje de lição? Isso. O que você entendeu? Não entendeu? Vou ajudar você. Porque quando ele chegar em casa, o pai está chegando junto, morto de cansado, de trabalhar o dia inteiro. Não vai, às vezes, ter tempo. Muitos pais não têm capacidade intelectual de fazer a atividade com o filho. Tenho certeza disso. Que chega a lição de casa, o pai não sabe fazer. Essa questão é um atributo do pai. O pai tem que estar junto com a educação do aluno. É um atributo, ele tem que ajudar a ensinar, né? Ajudar. Então, isso que eu digo. Tem que existir uma cooperação. Sim. Pais, alunos, né, os professores, uma cooperação conjunta para grandes esforços, para grandes pessoas. Então, quando eu falo também ir um pouco a mais, é a gente poder ajudar os pais, ajudar essas crianças. Eu sou muito preocupada com a educação em todos os sentidos. Eu sou preocupadíssima com a educação, o lado emocional da educação, essas crianças, coisas que a gente precisa se manter forte, que te impulsionam para isso que eu pretendo para o ano que vem. Qual é a relação que você vê hoje dessa facilidade de acesso à internet dos jovens com a educação? Porque, por exemplo, na minha época, acho que na sua também, para se achar um livro na biblioteca, às vezes eu levava 15, 20 minutos, meia hora, buscava e era aquela coisa. E hoje você vai no YouTube, você encontra quase tudo que você quer, se não tudo. E isso mudou a forma da relação do professor-aluno, essa questão de o aluno pode ficar com o celular na aula hoje para pesquisar. Como se dá isso hoje? Então, nós precisamos acompanhar essas crianças. Precisamos acompanhar a evolução. É permitido, desde que seja com uma pesquisa pedagógica. Se eu quiser, na minha sala de aula, pedir para eles, olha, eu gostaria que vocês lessem tal texto, vocês vão buscar nesse lugar, nesse lugar. Eles podem, eles adoram. E a gente tem que fazer isso. Nós temos que, inclusive, criar ambientes diferentes de sala de aula. Nós temos que evoluir. O mundo é tecnológico, né? Eu insisto nisso, assim, o mundo é tecnológico. Aí nós temos que ensinar coisas. A gente pode barrar no celular dos nossos filhos o que eles podem acessar ou não. Não é verdade? Sim. A gente pode vigiar isso. A gente pode compartilhar isso, né? Então, a gente precisa, pais e professores, abrir essa mente. Já é uma realidade nas escolas, computador para todos os alunos? Não. Não. Não é uma realidade, não. Os alunos têm os seus celulares, não tem computador para todos os alunos, principalmente na rede pública. Nós temos salas de internet, né, laboratório de informática, porém, às vezes, quase sempre, os computadores não funcionam, são poucos. Tem escola que nem tem um laboratório com a placa, mas não tem um computador ali dentro, um ou dois, que o professor mesmo que consulta, para ele consultar, né? Aí nós temos, assim como a gente tem laboratório de ciências, mas se vai entrar dentro do laboratório de ciência, não tem nem aquelas corzinhas para mudar, sabe? Para fazer uns experimentos, não tem nada. Então, nós temos uma fake. E como ficou a escola pública, então, nesse momento de pandemia? Se você
reporta que não é uma realidade essa informatização no dia a dia do aluno da escola pública, né? Como ficou na pandemia? Tá, na pandemia teve muita questão relacionada à própria direção da escola. Teve professor, assim, eu inclusive fiz campanha, consegui, através da instituição, arrecadar celulares para doação na minha escola, né, para as crianças que não tinham. Quem não tinha celular ia buscar as tarefas em casa. Então, quer dizer, nenhuma criança ficou sem o acesso. Não tinha o online, não tinha explicação do professor, mas ele tinha as tarefas para levar para casa, né? Então, e aí os alunos, por exemplo, aqui na minha casa, tenho 3 pessoas que precisam do computador, às vezes ao mesmo tempo. É a casa dessas crianças, não tem 3 computadores ao mesmo tempo? Para cada um estar numa escola, para cada um num nível. Uma está na 7ª, outra na 8ª, outra no 3º. Como é que faz? Sim. E aí teve também uma questão muito importante que as pessoas estavam falando, né? Os professores não querem voltar da aula. Os professores sempre quiseram voltar da aula durante a pandemia, né? Depois daquele processo que ninguém sabia o que fazia e tal, quando as coisas estavam mais calmas, sempre quiseram voltar a dar aula, com segurança, que não tinha nenhuma. E hoje, tudo voltou, mas se você vê uma sala de aula, você vai dizer, meu Deus do céu. As aulas estão normais aí na escola pública? Totalmente normais. Aqui, todo mundo, todas as crianças, obrigatório, todo mundo na escola. Aí só algumas que têm algumas restrições, né? Aí elas ficam online, o professor posta para elas, né, no online, tarefas e coisas, ou, por exemplo, se tem alguma sala que tem X nível de contágio, tantas crianças, aí toda aquela sala volta para casa, sabe? Agora, passando para as considerações finais suas, Isabelle, eu queria que você mandasse um recado para o Brasil, que nós estamos aqui praticamente nas vésperas de eleições tão importantes, né, que podem mudar o rumo de nossa história, e o que as pessoas devem observar nos candidatos em relação a essa questão da educação. O que eu tenho percebido com relação às pessoas que estão colocando o seu nome à disposição para representar o seu estado, o seu país, elas estão mais bem preparadas, elas estão desvinculadas de rótulos, né? Muitas são pessoas que não têm família, né? Aquela coisa, já defendem essa questão contra a corrupção, elas já defendem não ao carreirismo político, elas já defendem não tenha político de estimação. Então, eu acho que essas pessoas que estão vindo, essas novas caras, que estão pretendendo estar na política, elas estão mais bem preparadas. Eu acho que essas pessoas esperam realmente o melhor para o nosso país crescer. Eu acho que a educação, ela é, assim, primordial para o desenvolvimento do nosso país, em todos os sentidos. E isso requer uma força-tarefa. E eu acho que estamos todos preparados para isso. Então, hoje foi um prazer conversar com Isabelle Félix, que é candidata a deputada federal pelo estado do Paraná. Uma cara nova, ideias novas, é isso que o Brasil precisa. E além do mais, pessoal, aí, vocês que estão nos escutando, nossos amigos empresários, executivos, precisamos mudar esse país. Então, o país se muda com emprego e educação. Então, Isabelle, toda a sorte do mundo para você. Espero de coração que você tenha muito êxito e sucesso aí na sua candidatura e na sua jornada, e que você possa se juntar a outras pessoas brilhantes aí do estado do Paraná que vêm representando muito bem o nosso povo brasileiro. As portas estão abertas aqui para você. Se estiver aqui em São Paulo, também está aberta aqui para a gente fazer outra conversa aqui. Eu que agradeço muito, gratidão mesmo por esse convite. Obrigada.